Capítulo 2. Sim, o verdadeiro socialismo já foi testado e fracassou. Você sabia? O socialismo, em sua teoria, é tão falho quanto o socialismo na prática. As disfunções do socialismo brotam, em parte, da moralização sugerida por Marx. O capitalismo coloca mais fé nas pessoas comuns que o socialismo. O verdadeiro socialismo jamais foi testado. Esse é um argumento recorrente utilizado pelos defensores do socialismo, ainda que seja mais um artifício amador. As deficiências do socialismo praticado no mundo real, deficiências que vão dos montes de laranjas na Califórnia aos montes de crânios empilhados por Pol Pot no Camboja, são descartadas como desvios do socialismo real. Essa linha de argumentação pode ser reafirmada da seguinte maneira: a versão ideal do meu sistema é preferível à versão não ideal do seu sistema. Obviamente, é verdade que uma versão ideal, pura, não diluída e não corrompida do Estado socialista jamais existiu, assim como uma expressão completamente restrita e perfeitamente competitiva do capitalismo. Nunca houve uma república constitucional, uma democracia liberal ou um Estado administrativo tecnocrata ideais. Ideais não existem. O sentido literal da palavra utopia é não lugar. As utopias existem apenas na imaginação de idealistas políticos e estudantes de ciência política chapados. Uma variação desse tema é o argumento que diz: o socialismo é ótimo na teoria, mas não funciona na prática. O socialismo é ótimo na teoria? Se é tão bom assim, por que seus resultados são sempre uma decepção? Na realidade, a teoria por trás do socialismo é bastante falha. É intelectualmente limitada, desumana e altamente irracional, fracassando em reconhecer como funciona o conhecimento numa sociedade. O socialismo teórico é tão ruim quanto aquele aplicado na prática, desde o momento em que se compreende sua teoria e se deixa de confundi-lo com o impulso natural e humano de fazer caridade. Comparar o ideal socialista ao capitalista é um exercício de frivolidade intelectual. O que podemos fazer, no entanto, é examinar como o socialismo foi empregado no mundo real. Fazer isso significa operar sob a teoria radical de que o socialismo é o que o socialismo faz, não o que os socialistas gostariam que fosse. Mas a ideia de que o URSS, Cuba, Venezuela, Vietnã, China e outros tenham fracassado com o socialismo, não que o socialismo tenha fracassado com eles, persiste, e em níveis relativamente elevados do discurso intelectual, como na vergonhosa defesa do genocida Khmer Rouge pelo padroeiro da esquerda, Noam Chomsky. Entretanto, ela existe também em níveis mais baixos de discurso, e talvez seja nesse aspecto que provoque mais danos. Considere este diálogo reconhecidamente simplório, mas completamente típico, de uma discussão online. Que fique o registro: o comunismo nunca existiu, nem por um só dia. Hoje só podemos julgar sua ideia. A URSS tentou construir o comunismo, mas fracassou. A China ainda está seguindo seu caminho. O comunismo é uma utopia, todas as pessoas são iguais, não há dinheiro, todos recebem apenas aquilo de que precisam. 11. Essa fala foi seguida por: o comunismo, na teoria, é ótimo. Na prática, não funciona. 12 outras observações incluíam: sim, a maior parte das experiências com o comunismo fracassou. No entanto, isso não se deu por causa de uma falha fundamental da teoria, mas sim por falhas na implementação. 13. E, obviamente, o comunismo absoluto não funciona. Nem o capitalismo absoluto. Entretanto, em termos de direção e ideais, o primeiro possibilita esmagadora maioria melhores condições de vida. Veja Venezuela, Cuba e boa parte da Europa. Esses países nem se aproximam dos problemas de disparidade e lutas de classe que os capitalistas ferrenhos apresentam. O sistema oferece às massas uma situação melhor e mais feliz, em vez de permitir a alguns poucos uma riqueza inata, passada de geração para geração. 14. É essa a atração juvenil do socialismo, mas não devemos nos limitar aos jovens em si. Uma quantidade extraordinária de líderes nacionais, entre os quais alguns dos cidadãos mais cultos do mundo, caiu no conto do planejamento centralizado. No Ocidente, isso contribuiu para uma estagnação econômica e uma calcificação política.
no terceiro mundo, levou à tragédia absoluta. Como afirma o exemplo secretário de Estado Zbigniew Brzezinski no livro O Grande Fracasso. De modos diversos, os novos governos de grandes países como Índia e Indonésia, e dos novos estados africanos, adotaram alguma forma de socialismo estatal como norma, embora em cada caso tenham afirmado que o estavam mesclando às suas próprias culturas nacionais. O líder do novo estado de Guiné, na África Ocidental, Sékou Touré, em resposta ao líder soviético Nikita Khrushchev, expressou tal idealismo ao declarar: o marxismo que serviu para mobilizar as populações africanas e, em particular, a classe operária foi amputado de suas características que não correspondiam às realidades africanas. Mesmo assim, os novos líderes consideraram o apoio soviético útil e mostraram-se inclinados a flertar com as doutrinas propagadas pelos soviéticos, especialmente por motivos políticos. Foram particularmente atraídos pelas técnicas leninistas de tomada e manutenção do poder, e o conceito de um governo disciplinado e hierárquico era algo que convinha à nova geração de chefes de Estado. Em 1970, inúmeros países africanos abraçaram o marxismo como sua doutrina e proclamaram seu comprometimento com a missão de construir o socialismo. 6 deles, Angola, Moçambique, Madagascar, Congo, Benin e Etiópia, chegaram até a adotar o marxismo-leninismo como linha de ação e afirmaram sua lealdade aos traços gerais da experiência soviética na construção do socialismo. 9 outros, Argélia, Líbia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné, São Tomé e Príncipe, Zâmbia, Tanzânia e Seychelles, tornaram-se regimes socialistas autodeclarados, ainda que destacassem a centralidade de suas próprias condições nacionais na implementação real dos objetivos socialistas e evitassem qualquer identificação explícita com o leninismo. Todos, porém, elevaram o Estado à condição de órgão central das mudanças socioeconômicas. 15. Crime e castigo num paraíso operário. O governo cubano afirma não deter prisioneiros políticos. Os números fornecidos por agências de direitos humanos, estimados em 500 mil desde 1959, tendo milhares sido executados, contam uma história diferente. Na Cuba de Fidel Castro, é considerado crime se reunir para discutir a economia, escrever cartas ao governo, relatar acontecimentos políticos, falar com repórteres internacionais, advogar em prol dos direitos humanos e visitar amigos ou parentes fora de sua área local de residência sem permissão do governo. Cubanos são presos sem mandados e processados por falhar em denunciar outros cidadãos, por periculosidade geral, e, caso algum delito não se encontre entre os artigos desse Código Criminal, por outros atos contra a segurança do Estado. Os cubanos considerados culpados por esse sistema de justiça criminal, e raramente há dúvida quanto a isso, normalmente cumprem de 10 a 20 anos de cadeia por crimes políticos. Mas a maioria dos criminosos cubanos não é política. Uma grande parcela dos criminosos comuns, estimados entre 180 mil e 200 mil, espalhados pelas 500 prisões de Cuba, é formada por pessoas que infringiram a lei ao matar seus próprios porcos, bois e cavalos, e depois vender a carne excedente no mercado negro. Larry Solomon, National Post, maio de 2003. Obviamente, nosso comentarista virtual anônimo, elogiando as maravilhas de Cuba e da Venezuela, não estaria disposto a lidar com casos perdidos, como Etiópia e Congo. Mas o Congo seria um alvo fácil para os detratores do socialismo. Façamos uma cortesia ao comentarista e vejamos os casos que ele julga como bons exemplos de socialismo: o modelo cubano-venezuelano e os cantos mais socialistas da Europa. Há algo de interessante em suas observações. Não muito, e não o que ele pensa, mas ainda assim há algo. Examinemos os modelos variados de socialismo pelo mundo e os países por eles representados. Vejamos seus problemas de prosperidade, disparidade e lutas de classes, comparando-os a países mais capitalistas. E, acima de tudo, vejamos, como sugere o comentarista, as direções e os ideais colocados em prática. Na verdade, comecemos com eles. Karl Marx, Lady Gaga e a teoria do valor-trabalho. No cerne da diferença entre capitalismo e socialismo, está uma questão sobre o cálculo do valor econômico.
Numa economia de mercado livre, os valores econômicos são estabelecidos economicamente, isto é, um produto vale o preço pelo qual você pode vendê-lo no mercado. Os seguidores de Ayn Rand, que estão entre os mais ferrenhos defensores do capitalismo em todo o mundo, chamam a si próprios de objetivistas. Na verdade, porém, o capitalismo assume um subjetivismo radical no mercado. O valor econômico objetivo e real das coisas equivale ao modo como as pessoas as valorizam subjetivamente. Podemos debater sobre quem, entre Lady Gaga e J.S. Bach, é o melhor compositor musical. Tudo bem, não podemos, mas deixemos isso de lado por enquanto, mas é indiscutível que, na primeira década do 21º século, a Gaga alcançou uma parcela de mercado maior que a do Sr. Bach. Da mesma forma que atrizes pornográficas podem receber salários superiores aos de professores de filosofia. Os consumidores podem ter mau gosto, podem ter preferências imorais, mas seus interesses são o que são, e o mercado nos permite compreendê-los. Veja pela seguinte óptica. Um cirurgião renomado não ganha bem por causa de sua inteligência, sua capacidade ou sua educação dispendiosa, por mais importantes que essas sejam. Ele recebe um salário alto, porque os serviços que presta são altamente valorizados por aqueles que os desejam, seja ele um neurocirurgião salvando uma vida ou um cirurgião plástico retorcendo algum nariz em Beverly Hills. O trabalho de um cirurgião pode ser, em certo sentido, mais importante socialmente que o de um jogador de basquete profissional ou de uma estrela pop. Pode ser socialmente menos importante que o trabalho de um padre ou de um professor. Mas o motivo pelo qual o salário médio de um cirurgião é mais alto que o de um padre ou de um professor e mais baixo que de um armador da NBA ou uma princesa da música, nada tem a ver com qualquer característica ou qualidade objetiva de seu trabalho. Nada tem a ver com o valor moral de seu trabalho. Paga-se tão bem por implantes de silicone quanto pelo tratamento de crianças com câncer. Em outras palavras, a abordagem capitalista é responder a questões econômicas economicamente. Essa teoria não é normativa, ela não avalia se as pessoas devem valorizar bens e serviços do jeito que o fazem. O socialismo difere do capitalismo precisamente nessa questão. Ele procura dar aos processos profundos e fundamentais da economia, o estabelecimento de preços, um sentido moral. De fato, métodos normativos e moralistas, para calcular valores econômicos, são uma obsessão para socialistas e outros pensadores utópicos há mais de um século. É uma das maiores ironias da história que os capitalistas tenham construído sociedades decentes e humanas com base em uma abordagem amoral da política econômica de implementação de preços, enquanto os socialistas construíram sociedades exploradoras e desumanas com base em uma abordagem moralmente inflamada da economia. De todas essas abordagens normativas em relação a preços e salários, a mais conhecida vem do pai do socialismo, Karl Marx, e sua chamada teoria do valor-trabalho. Em linhas gerais, Marx sustenta que o valor real de um produto é medido pelo trabalho necessário para produzi-lo, independentemente do preço de mercado ou do valor de outros custos materiais. Se é necessário o dobro de trabalho para produzir um produto A do que para produzir um produto B, então, para Marx, em termos econômicos reais, o produto A vale 2 vezes mais que o produto B. O que determina a grandeza do valor de um artigo, escreveu ele em O Capital, é a quantidade de trabalho socialmente necessária, ou o tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção. 16. A análise de Marx é moralmente normativa ao afirmar que, uma vez que o trabalho é a medida de valor, os salários devem equivaler ao preço do produto. A mera existência do lucro, acrescentando valor econômico sobre um produto, além do que recebem os operários, era, para Marx, prova de que o capitalismo explorava os trabalhadores. Algo indistinguível de um roubo declarado. Piadas. A única coisa que o comunismo produz em abundância. Um cidadão pobre e faminto da Coreia do Norte decide protestar em frente à residência oficial de Kim Jong-il. Do lado de fora do portão, grita: "Não temos comida. Não temos eletricidade. Não temos água. Não temos nada."
Naturalmente, o sujeito é detido pela Gestapo local, que o leva a uma das muitas masmorras policiais de Pyongyang e o interroga. Quando terminam, decidem pregar-lhe um susto e o amarram a uma cadeira, apontando uma arma contra sua cabeça. Ele não sabe, mas as balas são de festim. O policial puxa o gatilho, BANG, e diz que isto lhe sirva de lição. O dissidente responde: não temos comida. Não temos eletricidade. Não temos balas. Nada. Marx não era completamente simplista e deixou espaço para o fato de que alguns tipos de trabalho valem mais que outros. Marx, deve-se dizer, às vezes é vago e confuso. É possível interpretar de diversas maneiras algumas passagens conflituosas e inconsistentes em sua obra. Uma pessoa pode citar Marx em qualquer tipo de situação, assim como se pode fazer com as escrituras. Ele escreve em A Pobreza da Filosofia. O tempo de trabalho, como medida de valor, supõe ao menos que os dias sejam equivalentes. E que o dia de um homem tenha mesmo valor que o de outro. Não. Suponhamos por um instante que um dia de um joalheiro seja equivalente a 3 dias de um tecelão. Ainda assim, qualquer mudança no valor de joias em relação ao valor de artigos de tecelagem, exceto quando o resultado transitório da flutuação de oferta e demanda, deve ter como causa uma redução ou um aumento no tempo de trabalho empregado na produção de um ou do outro. Se 3 dias de labuta de diferentes trabalhadores são relacionados na proporção 2:3, uma mudança no valor relativo de seus produtos será uma mudança na mesma proporção de 1:3. Dessa forma, o valor pode ser medido pelo tempo de trabalho, apesar da desigualdade de valor de diferentes dias de trabalho 17 zzz. Entendeu? Ótimo! Adam Smith, visto no imaginário popular como antimarxista supremo, elaborou sua própria versão para a teoria de valor-trabalho, explicando a questão de maneira levemente diversa em A Riqueza das Nações. Embora o trabalho seja a medida real do valor de troca de todas as mercadorias, não é por ele que seu valor normalmente é estimado. Por vezes é difícil determinar a proporção entre duas quantidades diferentes de trabalho. O tempo gasto em 2 tipos de atividade diferentes, por si só, não pode determinar tal proporção. Os diferentes níveis de dificuldade e habilidade também devem ser levados em consideração. Pode haver mais trabalho numa hora de uma atividade difícil do que em 2 de outra mais simples, ou no emprego de 1 hora em um ofício que leva 10 anos para ser aprendido do que no mês de trabalho em um emprego simples e óbvio. Não é fácil, entretanto, encontrar uma medida precisa, seja para dificuldade ou habilidade. De fato, ao trocar as diferentes produções de diferentes tipos de trabalho uma pela outra, certa tolerância geralmente é concedida a ambas. O ajuste, no entanto, não é feito por uma medida precisa, mas por meio de barganhas no mercado, seguindo aquele tipo de equivalência aproximada que, embora não exata, é suficiente para levar adiante o comércio da vida comum. 18. Aqui começamos a entender o sabor moral verdadeiro do socialismo. Adam Smith, um liberal clássico, criou uma escola de economia que levava em consideração os erros, as fraquezas e as deficiências humanas. Esquivando-se de qualquer ideologia rígida, colocava fé em barganhas no mercado, o que significa fé nas pessoas, e mostrava-se satisfeito com um sistema que, apesar de suas imperfeições, é suficiente para levar adiante o comércio da vida comum. Já o socialismo, por outro lado, tornou-se um credo de revolucionários, mantendo suas características radicais até os dias de hoje, quando o sonho de uma revolução socialista mundial é tão capenga e desbotado quanto uma camiseta suada com o rosto de Che Guevara. A ideia de dizer "ei, vamos pegar uma AK-47 e resolver o problema" está sempre no ar. Não começou com Marx, mas ele a tornou ortodoxa, e seus escritos são repletos de ódio e moralismo puritano. Sua crítica ao liberalismo não é apenas econômica, mas também moral, com tons inflamados. O capital é o trabalho morto, sobrevivendo, tal qual um vampiro, de sugar o trabalho vivo, e, quanto mais viver, mais trabalho sugará. 19. No que diz respeito à filosofia, Marx escreveu: a questão não é simplesmente compreender o mundo, mas mudá-lo. 20.
A questão de como estabelecemos preços e salários pode ser considerada, em certo nível, trivial, mas é a pedra fundamental do socialismo. Quando um planejador central socialista recebe poderes para ir ao mercado e começa a ditar regras, afirmando que o valor de X é diferente do que concordaram o produtor e o consumidor de X, e que o mundo deve se curvar àquele julgamento, surge uma lista infindável de problemas políticos e questões. A primeira delas é a seguinte: se os preços não forem estabelecidos pelo mercado, quem os estabelecerá? E como nossos novos legisladores poderiam estimá-los? Esse é o tema do nosso próximo capítulo. Boa noite, liberdade juntos. Podemos tomar tudo. Fábricas, arsenais, casas, navios, ferrovias, florestas, campos, pomares e entregá-los às pessoas que trabalham. Governá-los e administrá-los para nós, pessoas que trabalham. Langston Hughes, Bom Dia, Revolução.